Podem sentar, meus irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Cristo, registrado, escrito por João, capítulo 8. Eu queria nesta noite apenas destacar para a gente o versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero destacar nesta noite o versículo 36. Iremos ler juntos, toda a igreja. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, meus irmãos, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, é interessante como a Bíblia, ela nos mostra de maneira muito prática, através dos evangelhos, a forma como Deus tratou o ser humano, a maneira como Deus se relacionou através de Cristo, próprio Deus encarnado, como Ele tratou o ser humano, como Ele trabalhou as vidas, como Ele sobretudo se relacionou. Se você estuda, por exemplo, os 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é interessante como esses evangelistas, eles destacam, eles falam, eles procuram falar da vida de Cristo, o seu comportamento, a sua postura, as suas ações e reações, a maneira como Ele tratou as tensões da vida. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem a maneira pacífica, a maneira sábia, como Cristo encarnado, Deus encarnado, Ele tratou em cada situação. Em cada situação, Cristo deixou uma lição, Cristo sinalizou uma postura que precisava ser vista através do seu próprio testemunho. O Evangelho de João, irmãos, é um pouco diferente nesse sentido. O texto que lemos está inserido no Evangelho de João. O evangelista João, ele vai dar maior ênfase aos discursos de Jesus. Se você estudar o livro de João, o Evangelho de João, você irá perceber os discursos de Jesus. O texto que lemos, ele destaca mais um discurso de Jesus. Um discurso tenso, um diálogo tenso, não foi nada fácil. Jesus estava conversando aqui com os judeus, algumas interpelações, algumas perguntas, alguns questionamentos foram levantados aqui, e Cristo, através do seu discurso, Ele traz respostas. É interessante que o contexto aqui deste capítulo 6, especificamente deste versículo 36, Cristo quer dizer aos judeus que haviam forças que procuravam prender, aprisionar os judeus, e eles não conseguiam ver isso. Algumas coisas tentavam prender o comportamento deles, a dinâmica deles, os conceitos religiosos dos judeus, e Cristo vem com esse discurso. É justamente nesta falta de conhecimento da verdade que Cristo apresenta a verdade, que Cristo se apresenta como a própria verdade. É nesse contexto, lá no verso 32, se você volta um pouquinho aí ao versículo 32, está escrito, é nesse contexto de incertezas, de perguntas, de questionamentos, e em que a mentira estava tomando conta dos pensamentos, que Cristo diz no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a mentira escraviza. A mentira coloca um peso sobre os nossos ombros. A mentira afasta de nós a esperança. A mentira tem um preço altíssimo, irmãos. É claro, às vezes a mentira produz a satisfação imediata, a satisfação passageira, efêmera,
Mas a verdade, ao contrário dela, a verdade liberta, a verdade solidifica, a verdade traz entusiasmo verdadeiro, a verdade não é passageira, a verdade solidifica a nossa caminhada. Eis a razão pela qual Cristo, o próprio Deus, inserido dentro de algumas inverdades promovidas pelos conceitos religiosos dos judeus, ele diz: conheçam a verdade, é a verdade que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que traz novas perspectivas. Estamos aqui nesta noite porque a palavra de fato há de libertar corações e vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus. É a verdade que liberta, irmãos. É interessante, à medida que você vai lendo aí os elementos que aprisionavam essas pessoas aqui, no contexto do Evangelho de João, no contexto de João capítulo 6, à medida que você estuda, à medida que você pesquisa, à medida que você mergulha no texto, você vai percebendo elementos que estavam aprisionando as vidas aprisionadas. Não por acaso Cristo chega e o Evangelho registra aqui de João dizendo: olha, verso que lemos nesta noite, não por acaso não está solto este versículo não está fora de contexto, pelo contrário, o texto está inserido exatamente num contexto, num pano de fundo em que as mentiras estavam tomando conta, em que a mensagem estava sendo proferida pelos judeus de forma errada e por tantos outros. Jesus vem rompendo essa mentira dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Eu quero destacar duas verdades para a gente hoje à noite, olhando para esse versículo 36 de João capítulo 6, 8, melhor dizendo, João capítulo 8, versículo 36, eu quero dizer duas verdades aqui para a gente, que são verdades que estão aqui postas no texto, e eu chamo a sua atenção. Primeira verdade, irmãos, e guarde isso no seu coração: Jesus é o verdadeiro libertador. Seja bendito o nome do Senhor. Jesus, ele entra na história para se auto-apresentar. Interessante, nós podemos perceber na parte A desse versículo 36 esta verdade: Jesus é o verdadeiro libertador. Vamos ler juntos a parte A. Se pois o Filho vos, mais uma vez, queridos, se pois o Filho vos libertar. Olha aqui para mim, irmãos, nós não estamos aqui reunidos para apresentar outro nome que não seja o nome de Jesus. Religião não salva, igreja não salva, ritos religiosos não promovem libertação. É interessante como as pessoas afluem para os templos, alguns erroneamente, na perspectiva de que a vida religiosa possa produzir salvação. Não. Só existe um que pode promover salvação, e eu quero dizer para você nesta noite esta verdade: Jesus é o verdadeiro libertador. Não existe outro nome que possa romper os grilhões que amarram o ser humano existencialmente, somente Jesus. Lembrem-se, Jesus entra aqui nesse palco da história para dizer: olha, os conceitos de vocês estão errados. E quais eram os conceitos aqui, pastor? Alguém pode perguntar. O que eles estavam promovendo? Qual era o ensino errado que eles estavam promovendo aqui, pastor? É que os judeus, nesse contexto em que João 6 foi escrito, nesse contexto, os judeus discutiam com Jesus, e eles tinham determinados pressupostos que os mantinham cativos. Por exemplo, nesse contexto, os judeus defendiam que as tradições religiosas, que o legado dos patriarcas, que a lei de Moisés, os impediam magicamente de serem pessoas escravizadas. Olha, sabe por que nós estamos nessa condição? Porque eles pagaram preço. Jesus disse que não.
O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, não é a guarda dos conceitos religiosos, não é a guarda da tradição judaica que garante a vocês liberdade. E por isso que ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aqui para mim, querido, não é a igreja que salva, não é a mensagem do homem que salva, não é o conceito religioso que salva, mas nós estamos no lugar em que o nome de Jesus está sendo anunciado, e presta atenção, o nome de Jesus é poderoso para quebrar todos os grilhões das trevas, em nome de Jesus. Essa é a razão pela qual Jesus diz: tem que ser Jesus, é o Filho, sou eu posso salvar vocês dessa mentira. É a palavra de Deus que diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 26, nessas concepções equivocadas, nessas ideologias equivocadas, que certa vez Jesus diz: olha, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, o que nós pensamos, o que nós cremos, determina as nossas emoções e os nossos comportamentos. Presta atenção a isso, querido. O que nós cremos. Eu não posso crer de forma errada. É por isso que Deus diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Quantas pessoas que há tanto tempo estão caminhando na igreja, mas não conhecem as Escrituras. E aí, irmãos, é verdade que muitos atrelados, agarrados às vezes pela tradição que acorrenta, que traz um peso, que muda as nossas concepções da vida, que traz reflexos às nossas emoções e os nossos comportamentos, isso vai escravizando, isso nos afasta mais de Deus. Presta atenção, parece um contraditório o que vou lhe dizer, mas a religiosidade nos afasta de Cristo. Eu vou lhe provar isso. Lembram daquela experiência da mulher adúltera? Quando os doutores da lei apresentaram a Jesus dizendo: olha, essa é pecadora, como se eles não fossem pecadores, porque eles guardavam alguns ritos religiosos, algumas cerimônias judaicas, e eles apresentam a mulher dizendo: aqui está uma pecadora, como se eles não fossem pecadores. A religiosidade nos afasta da experiência da graça de Deus. E Jesus olha para aquela multidão e diz: olha, quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. Todos nós estamos na mesma condição. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, eu tão pouco te condeno, graça, favor que nós não merecemos, vai e não peques mais. Isso é graça, isso é verdade. A religiosidade nos afasta de Cristo. Quantas pessoas que já abandonaram a igreja por causa de um comportamento ilícito, por causa de um pecado. Irmãos, aqui eu não estou advogando a realidade do pecado, pelo contrário, o pecado nos afasta de Deus, mas nós temos um caminho da verdade, e o caminho da verdade traz reconciliação, e Jesus é perdoador, e Jesus pode trazer ao coração do pecador novas experiências, porque Cristo, Ele pode libertar o coração do mais escravizado na alma. Cristo é liberdade, presta atenção, Cristo pode libertar vidas nesta noite, nós cremos em nome de Jesus. Concepções erradas, pressupostos errados nos afastam de Deus, irmãos. Conceitos errados escravizam. Há uma palavrinha muito usada hoje nos nossos dias: ideologias. É verdade ou não é, gente? Ideologias. Deixa-me dizer uma coisa: ideologias erradas nos matam e nos fazem matar. A história está aí para nos dizer isso. Ideologias erradas, estranhas. Se não vejamos, a história diz que em nome de Deus, quantas pessoas já foram massacradas e mortas. A Inquisição está aí na história para nos dizer. Quantas pessoas foram mortas em nome de uma ideologia, em nome de uma política, em nome de um sistema de governo, em nome de uma convicção filosófica, em nome de um time de futebol.
está aí os noticiários. Ideologias falsas e erradas nos afastam de Deus. Lembrem-se, Jesus rompe aqui a história para dizer a esses que estavam envolvidos por ideologias falsas e erradas, para dizer: olha, só existe liberdade verdadeira em mim, em Cristo. Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer: olha, família não traz segurança, salário bom não traz segurança, não traz estabilidade. O que traz alegria ao coração da gente é Jesus. Aleluia. E esses conceitos, eles vão se multiplicando. Vejam comigo, presta atenção. Nós somos uma sociedade culpada, uma sociedade que desesperadamente nega os conceitos da culpa, por exemplo. Há um livro muito interessante, intitulado como Sociedade Sem Pecado, John MacArthur Jr. Ele fala que quando nós tiramos do conceito social a culpa, nós estamos deixando de experimentar aquilo que nós defendemos como graça, misericórdia de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade, esqueça um pouco o conceito judaico e traga para a realidade nossa pós-moderna, hedonista, que procura prazer, e traga para a nossa realidade, e você vai perceber que hoje os conceitos de certo e errado não está mais em voga, não está mais contextualizado. Falar sobre o que é certo, falar sobre o que é errado, cada vez mais, cada um deseja fazer o que lhe apraz, o que vem em seu juízo. O juízo moral é pessoal, o juízo teológico é a interpretação de cada um, e tudo é uma questão de perspectiva. Há uma palavra muito usada e pós-moderna chamada relativismo, subjetivismo. Cada um pensa como quer, cada um age como quer. Ninguém é dono da verdade, é fato. Ninguém é dono da verdade, mas a palavra nos apresenta aquele que é a verdade e é libertador, em nome de Jesus. Sabe por que eu estou aqui hoje à noite, querido? Porque eu quero convocar você a continuar falando de Jesus para a sua família, em nome do Senhor. Sabe por que eu estou aqui hoje à noite? Você está aqui porque Deus quer nos dizer que nós não podemos deixar de falar de Jesus no nosso trabalho, porque Jesus é a verdadeira liberdade. Tem muita gente que trabalha com vocês diariamente, dioturnamente, divide, quem sabe, o mesmo espaço físico no ambiente de trabalho. São pessoas escravizadas, estão doentes na alma, estão aflitas, estão angustiadas, estão inseridas nesse contexto, e nós como igreja, nós temos uma palavra de esperança para dizer a essas pessoas: o Filho Jesus, o Filho poderoso, Ele pode libertar todo e qualquer pecador, em nome de Jesus. Jesus entra na história para dizer isso. Quantas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, cheios de confusão na mente. Quantas pessoas que estão angustiadas aí, porque não foram tratadas em relação a isso. Olha o outro lado, a religiosidade. Quantas pessoas que erraram, que pecaram, mas a religião impôs um peso sobre os ombros, a alma dessa pessoa, dizendo: você não é mais digna, você não é mais merecedora, você não pode mais se envolver. Quem é você? O seu pecado foi público. Presta atenção, Deus é poderoso para restabelecer o caído, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar. O conceito errado de culpa gera o conceito errado sobre o pecado. Lembram qual é o contexto aqui, pastor? O contexto de um conceito errado acerca de pecado. Os judeus aqui estavam redondamente errados. Eles eram escravos de um conceito errado. Se você volta um pouco aí, você vai perceber quando Jesus vai dizer no verso 34: em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas por que Jesus falou isso, irmãos? Porque eles falavam o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão e jamais seremos escravos do pecado. Lembrem-se, um conceito errado gera convicções erradas, um conceito mentiroso gera comportamento mentirosos. Quanta mentira
mentira está sendo disseminada aí fora, mas presta atenção, Cristo, que é a verdade, continua ministrando, restaurando e apresentando a verdade límpida, cristalina a todos os corações, em nome de Jesus. Vocês sabem que Lutero, ele foi o que deu o pontapé inicial nas portas de Wittenberg, lá na Inglaterra, com as 95 teses da Reforma Protestante. Lutero teve uma participação extremamente importante nesse processo de Reforma Protestante. E tem uma frase de Lutero que descobriu ali, lendo Romanos capítulo 5, que a justificação não era fruto de obras, essa era mais uma mentira que a igreja da época pregava, tem que ser através dos méritos, isso é meritocracia, conceitos errados geram comportamentos errados, e Lutero rompe isso quando afixou as 95 teses na porta do templo de Wittenberg. E uma das frases de Lutero que me chama a atenção contra esse comportamento dessa sociedade que é escrava, escravizante pelos comportamentos errados, Lutero afirmou que nossa vontade, ela é escrava. O homem é inclinado ao mal. Lutero diz: a nossa vontade está contaminada pelo pecado, a nossa vontade está afastada de Deus, nós procuramos sempre aquilo que nos distancia de Deus, e somente Jesus que pode transformar o coração aprisionado. Eu estou aqui hoje à noite para dizer para vocês: a esperança para a tua família em nome de Jesus, a esperança para o teu amigo de trabalho, a esperança para você. Jesus é a nossa esperança, glória a Deus. Pastor, o mundo está no caos, pastor, o mundo está difícil, o que será do amanhã? Uma coisa eu sei: enquanto estivermos vivos, enquanto o mundo estiver contabilizando cronologicamente a história, Deus está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Só Jesus que pode libertar o coração do homem. Paulo vai dizer lá em Efésios que nós andávamos, Efésios capítulo 2, versículo 3, nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e nós éramos como filhos da ira, como os demais. Toda vez que você olhar alguém com comportamento absurdo, alguém estranho, alguém no seu trabalho, alguém na sua família, até que zomba de Deus, quem sabe, até que desdenha da sua fé, não olha para ele como alguém que vai ali sentar na cadeira do divino. Você não pode julgá-lo, você não pode colocá-lo no inferno, porque assim como ele, nós um dia éramos escravos deste mundo, mas aprove a Jesus libertar o nosso coração. Presta atenção, eu lembro sempre da experiência de Cristo na cruz com os dois ladrões. Vocês sabem que culturalmente só ia ser morto com morte de cruz os piores bandidos da época. Era a condenação mais extrema da época. E diz a palavra, e nós sabemos disso porque nós temos a revelação completa, graças a Deus, a palavra. E diz a palavra lá que um dos que estavam sendo condenados ali, não Cristo, perfeito, cordeiro sem mácula, disse assim: Cristo, tu és o Cristo, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. O que foi que Jesus disse àquele homem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe quem salva? Jesus. Sabe quem liberta? Jesus. Sabe quem transforma? Jesus. Agora nós sabemos de tudo isso, e por que nós deixamos de falar de Jesus? Você está entendendo o que Deus quer dizer para você hoje à noite? É o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que traz sentido à vida, à sociedade, às pessoas, às famílias. Estamos vivendo um momento extremamente difícil, meus irmãos. Pessoas escravizadas, pessoas impulsionadas ao pecado, irmãos. Eu disse alguns domingos atrás, até os desenhos animados, as pessoas promovendo o pecado, promovendo outra lei,
Paulo chegou a dizer o seguinte: há uma guerra interna na minha alma, ou seja, guerreando contra a lei da minha mente, o pecado que está tenazmente me atacando, e o pecado nos ataca todos os dias em casa, na internet, nas propagandas, nos conceitos errados. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós temos uma mensagem de libertação, nós temos o libertador cravado no nosso coração. Jesus é o verdadeiro libertador, em nome de Jesus. Sabe o que diz a palavra? Atos 4, versículo 12: porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Seja bendito o nome do Senhor. A primeira coisa que esse texto me ensina e nos ensina hoje à noite é que Jesus é o verdadeiro libertador. Guarda isso no teu coração. Mas há uma segunda e última verdade para a gente terminar aqui hoje à noite: é que a liberdade proposta por Jesus é verdadeira. Olha para o texto. A liberdade proposta por Jesus, ela é verdadeira. Vamos ler juntos mais uma vez todo o texto, toda a igreja, todos juntos. 36: se pois o Filho vos libertar, olha aqui para mim, querido, nada na Bíblia se encontra por acaso. Por que eu resisto da palavra verdadeiramente sereis livres? Porque existiam expectativas erradas acerca dessa liberdade. Por exemplo, eles esperavam que Jesus chegasse ao contexto judeu para que revolucionasse politicamente aquele contexto. Lembra da história? Está chegando o Messias prometido, ele vai revolucionar, ele vai reinar na terra. A nossa nação vai reinar sobre as outras nações. Cristo, ele vem com uma proposta diferente, dizendo: olha, seremos perseguidos por amor ao Evangelho, seremos maltratados. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que ele diz: olha, aquilo que eu prego para vocês verdadeiramente é fato. Nós precisamos pregar aquilo que é verdadeiro, irmãos. E aí nós vemos uma sociedade que defende a liberdade. Vocês sabem o filósofo chamado Rousseau, que escreveu aquele livro, O Contrato Social. Ele disse algo interessante: que o homem é um ser livre, mas por toda parte encontra-se agarrado a ferros. O homem é um ser livre, mas ele está preso. É o que a sociedade faz, irmãos. Pregam a liberdade das drogas, mas nós conhecemos pessoas escravizadas pelas drogas. Há quem pregue a liberdade do poliamor. O amor é livre, o amor não pode ter lei para ele, o amor tem que procurar todos os horizontes, mas as pessoas estão escravizadas pela sexualidade, pela prostituição, pela infidelidade. Esta é uma verdade, uma mentira que tem escravizado muitas pessoas, e que o mundo está aí apregoando essas mentiras, mas Cristo se apresenta naquele contexto e nesse contexto para dizer: eu posso verdadeiramente livrar a vida de vocês. Aleluia. Olha aqui para mim, querido, a liberdade que Deus apresenta, ela é verdade. É fato, irmãos, que nesse contexto, no nosso contexto, os homens estavam acorrentados. Hoje, muitas pessoas são escravas, e como dizíamos, escravas de suas paixões. Olha aqui para mim, de suas manias, seus desejos, seus vícios, desculpa a expressão, de suas taras. É fato. E as pessoas acham isso tudo normal. Isso é liberdade, pastor. Escrava de suas religiões, de suas idolatrias. Há uma feitiçaria dominando as pessoas, um misticismo absurdo. Escrava desse hedonismo, e como consequência desse prazer, dessa procura do prazer, são escravas de si mesmas. Pessoas escravizadas, o homem sendo escravo do pecado, o homem acorrentado pelo pecado. O pecado escraviza, o pecado é ruína, o pecado põe algemas, o pecado leva as pessoas às
crises existenciais, mas eu quero lhe dizer hoje à noite, Cristo que liberta, Ele liberta verdadeiramente. Nós conhecemos várias histórias de pessoas perdidas, prostituídas, infiéis, mentirosas, em que Cristo entrou com a fidelidade, com a verdade, com amor e com a graça, e que hoje podem dizer: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, aleluia. Tem gente aqui hoje à noite que olha para trás e diz assim: quem eu era e quem eu sou. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Você conhece a sua história, você sabe exatamente o dia em que o Espírito Santo de Deus entrou na tua história. Tem gente aqui que desdenhava do Evangelho. Tem gente aqui nesse auditório que dizia assim: eu jamais serei um crente. Tem gente aqui que até xingava os crentes, mas a graça de Deus, ela é irresistível. E quando o Espírito Santo de Deus soprou nesse coração, sabe o que ele disse? Deus, obrigado por tão grande liberdade e salvação. Glória a Deus. Jesus entra na história para dizer: a minha liberdade, ela é verdadeira. Irmãos, se não for por Jesus, ninguém consegue deixar essa escravidão. Quem sabe há pessoas aqui hoje à noite que vem para a igreja, que cultua, que louva a Deus, mas sabe que ao terminar esse culto, vão estar mais uma vez voltando para o pecado. Olha aqui para mim, querido, olha aqui para mim, querida, somente Jesus que pode libertar o coração do homem verdadeiramente. Você crê nisso, amém? Tem pessoas que estão aqui no momento de culto, louvam, levantam as mãos, adoram sinceramente, e Deus conhece o coração da gente. Mas sabe que quando chegar a segunda-feira, o pecado vai bater a porta. Está lá ele de novo. O que foi que Deus disse àquela mulher adúltera? Vai e não peques mais. Em outras palavras, Jesus disse àquela mulher: você volta ao seu convívio social, mas volta diferente. Eu creio que nesta noite, se o Senhor assim quiser, Deus pode libertar vidas nesta hora, em nome de Jesus. Porque a liberdade que Jesus propõe é uma liberdade verdadeira, é uma liberdade exata, perfeita, que transforma. Irmãos, é interessante, algumas pessoas falam assim: eu não vou seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é pesado, são muitas normas, são muitas regras, é muito não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Deixa-me dizer uma coisa para você: a liberdade que Cristo oferece, ela é prazerosa, glória a Deus. Por que ela é prazerosa, pastor, e verdadeira? Porque você é livre para dizer à sua consciência: eu não quero pecar, porque o Espírito está me conduzindo à verdade. Você é livre para dizer: José, lá na casa de Potifar, a mulher agarrou as suas vestes, e ele foi livre para correr do pecado. Quem não está liberto por Cristo é escravo, não tem forças, não consegue resistir, não consegue dizer não à tentação, mas por graça, por misericórdia, por favor de Cristo, nós podemos fugir do pecado. Não há em nós nenhum mérito, é a graça de Cristo em nós e através de nós. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. A liberdade de Cristo é maravilhosa, meus irmãos. Só Jesus que pode romper as cadeias que prendem o coração do homem, a mente do homem. Não é a religião que liberta, repito, não é a filosofia que liberta, não é apenas um conhecimento, um assentimento intelectual acerca da Escritura que nos liberta. Não, o que nos liberta é conhecer a verdade. João 17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Seja bendito o nome do Senhor. Foi João que disse em João, foi o Evangelho de João que registrou no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, dizendo ao teu coração: presta atenção, o pecado é uma isca que é lançado sobre nós todos os dias. Todos os dias. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e o pecado está sendo lançado como isca. É verdade ou não é, irmãos? É uma isca. O pecado tenta de alguma forma oferecer prazeres.
O pecado apresenta-se como algo não amargo. A vida é muito amarga. Aproveite, curta. O pecado oferece para a gente uma vida feliz. O pecado oferece para a gente aquilo que o inimigo ofereceu a Eva. Olha, Deus disse que você comer do fruto, você vai morrer. Mas não. Ele não quer que você tenha conhecimento da verdade. A mentira é envolvente, irmãos. O pecado vai levando você para longe de Deus. O pecado é uma farsa. O pecado começa a envolver a sua alma. Mas presta atenção, o pecado vai lhe custar muito caro. Em nome de Jesus, quem sabe você entrou aqui hoje à noite com o pecado batendo à tua porta. Quem sabe você está sendo tentado no seu trabalho. Quem sabe você está sendo tentado por alguém. Quem sabe alguma circunstância está se levantando para trazer à tua vida o pecado. Mas em nome de Jesus, como José nesta noite, diga: Deus, me dá forças para que eu possa correr, fugir. Liberta-me nesta noite para o louvor do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer que a liberdade que Cristo propõe, ela é maravilhosa e ela é suficiente, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração hoje à noite. Jesus, e somente Jesus, pode nos libertar. E a liberdade que Cristo nos oferece, ela é verdadeira. Imagina comigo, esses judeus ficaram assim, atônitos. Que mensagem é essa? É Cristo que liberta, é Cristo que é a salvação. Por que eles falaram isso, irmãos? Porque o judeu naquela época, ele não conseguia enxergar o seu estado de perdição. Eles estavam equivocados. Eu quero ser redundante para a gente, é um propósito. Conceitos errados geram comportamentos errados. Eles achavam que eram da linhagem de Israel, estavam livres dessa relação de confissão, de olhar para Jesus, de confessar o pecado, de se voltar para o Salvador. Quem sabe você está aqui hoje à noite, quem sabe uma tradição, quem sabe religiosamente, quem sabe porque você gosta da igreja, quem sabe porque você acha interessante estar aqui, quem sabe como um processo mental, moral, social. Mas eu quero lhe dizer que a nossa relação com Deus ultrapassa essa realidade, é uma realidade espiritual. Deus pode trazer novas experiências com Ele, Deus pode trazer novos caminhos, Deus pode libertar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Somente Jesus pode libertar, e a liberdade de Cristo, ela é verdadeira. Eu quero lhe convidar a se colocar em pé, meu querido irmão, em nome do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu queria que repetíssemos, John, a última canção que nós cantamos aqui. Eu me rendo aos teus pés. Eu posso me derramar diante de Deus. Eu posso me entregar ao Senhor. Eu posso clamar ao Senhor. Presta atenção, querido, nós não estamos aqui por acaso. Olha aqui para mim, Jesus te trouxe aqui a esse lugar. Você crê nisso, amém? O amém podia ser mais forte, tá, irmão? Você crê que Deus lhe trouxe a esse lugar, amém? Eu creio. Eu creio que Deus coloca essa palavra no meu coração, porque nós precisávamos ouvir essa palavra. Eu quero dizer para você a esperança, que Jesus é a esperança. Quem sabe você está aqui hoje à noite no contexto de guerras, de angústias, de lutas mentais. Quem sabe você está aqui hoje à noite também sem certeza do amanhã, de salvação. Se Jesus voltar hoje, isso é uma tormenta muito grande para a tua alma. Mas eu quero lhe convidar a clamar ao Senhor hoje à noite: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva o meu coração, liberta a minha alma. Quem sabe você é crente, nasceu de novo, conhece a Bíblia, mas você é um escravo do pecado. Eu quero lhe dizer que a liberdade que Cristo propõe é uma liberdade verdadeira. Eu creio que Deus pode libertar vidas de fato, em nome de Jesus. A você que está aqui no templo, nós que estamos, as pessoas que estão acompanhando através da internet, Deus pode libertar, porque a liberdade do Senhor é verdadeira. Cante ao Senhor, peça a Deus, clame ao Senhor: a ti eu vou clamar, pois tudo
vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Louvemos ao Senhor.